Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se, por favor. É curioso, mas todos nós, sobretudo quanto mais jovens as gerações, nós temos instintos, porque nós fomos mais ou menos educados, se não explicitamente, pelo ambiente. Educados a colocar problema em tudo. Quando o pai e a mãe dizem uma coisa, o filho, hoje em dia, é curioso, tem um instinto de discordar. Antigamente não era assim, era o instinto de aceitar. Hoje em dia é o instinto de discordar. Quando um professor diz algo numa aula, numa situação qualquer, o instinto é contestar. Já um processo de décadas ou talvez de séculos, mas no qual a humanidade foi educada assim. É bonito levantar problemas, é bonito ser o contrário do que sempre ensinaram, descobrir que os antigos estavam errados e que agora estamos certos. Um espírito de contestação. Isso chega a um auge, por exemplo, com um homem, era um teólogo que depois virou filósofo pela questão que vai ser explicada aqui agora, um teólogo protestante, que ele teve a desgraça enorme, como muitos outros, de ser preso num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Todos nós sabemos que aquilo era um regime, acho que a maior crueldade da história que já houve. Não houve nada parecido com aquilo. Tá bem, esse homem sobreviveu ao campo de concentração, como muitos outros. E quando ele sobreviveu, ele abandonou a teologia e se tornou filósofo por isso. Porque ele disse, o campo de concentração é a prova que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não existiria campo de concentração. A gente ouve coisas parecidas, hoje em dia. E quando a gente ouve uma coisa dessa, nossa, é forte o argumento, hein? Às vezes a pessoa fica até meio abalada. E a gente vai olhar com bom senso, vai olhar com calma. Para que colocar a culpa em Deus? O problema não é Deus, o problema são os homens que ficaram ruins como nunca. O que a gente vê aí é quando o homem abandona a Deus do que ele é capaz. Não é a maldade de Deus, pelo contrário. Por que Deus não destruiu a humanidade de uma vez? É isso que a gente não entende. Porque Ele é bondoso demais. Ele sempre dá uma chance. Mas o homem se levanta com um espírito contestatário assim. Alguém me disse uma frase que eu achei muito genial, essa semana, que ele tinha lido em algum lugar. Que ele disse, na nossa época não existem mais santos. De fato é raro achar. Não existe mais santos porque todo mundo se tornou Deus. Não tem mais espaço para ser santo. Sabe essa frase que eu sou católico do meu jeito, eu tenho a minha religião. Isso não é mais católico. Você é um Deus. Santo nunca vai ser, porque você criou a sua própria religião. Dessa forma, até o demônio pode ser católico. Ser católico do jeito dele, ele pode, claro que sim. E aí nós chegamos à mensagem da liturgia de hoje. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Sua esposa, seu esposo, dizem que é mais fácil praticar esse trecho aqui. O pai e a mãe é forte. Não, eu estou brincando, pelo amor de Deus. Imagine se alguém chegasse no confessionário e dissesse, Padre, eu sinto que eu preciso dar um passo na minha vida. Eu sinto que eu preciso mudar de vida definitivamente. O que o senhor me aconselha? E o padre dissesse, e então, como é que está seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe? Não, padre, graças a Deus está muito bem, nós não queremos muito, nos amamos. Então aí está o problema, você tem que odiar seu pai e sua mãe. Sem isso você não vai ser discípulo de Cristo. Esse padre estava louco. Mas a palavra que está aqui é essa. Literalmente, quando ele falou, nosso Senhor Jesus Cristo falou, e os que estavam ouvindo pela primeira vez, sem nenhuma explicação, escutaram isso. Quem não odeia seu pai e sua mãe, sua esposa, seu filho, sua filha, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não é digno de mim. Nossa, que forte. Que forte. O que ele quis dizer com isso? Os judeus na época entendiam. Porque era uma linguagem comum.
Era uma linguagem que indicava a escolha. Quando eu, por exemplo, fosse escolher entre um tecido, na época os judeus compravam muito tecidos, como comprar um carro hoje em dia, era comprar uma roupa bonita. E a pessoa ia escolher um tecido verde, um tecido laranja, um tecido azul. Era uma linguagem comum dizer, eu odeio esse e quero esse. Era uma linguagem comum de escolha, eu quero muito esse. Na verdade, não estava odiando o outro, mas é que ele coloca o outro acima. E é isso que nosso Senhor quer dizer. Nosso Senhor Jesus Cristo tem que estar acima de tudo. Acima do amor ao pai, à mãe, aos filhos, etc. Evidentemente, isso não é novidade para ninguém. Como praticar isso é o problema. E sabe qual que é a forma de praticar essa renúncia? De praticar esse seguir nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz? É com a situação que eu vou contar num fato que eu me lembrei semana passada em contato com uma pessoa. É um dos arautos mais antigos da nossa ordem. Estava conversando com ele em certo momento. Ele não mora aqui no Brasil, mora em outro lugar, mas por um encontro que houve de vários assim, nos encontramos. E sem mencionar nada com ele, nossa, eu estou conversando com um homem que é um verdadeiro prodígio, um milagre. O que aconteceu com esse homem? Tinha uma passagem de avião, eu não me lembro se era para a Argentina, para o Chile, mas era para esses lugares, era aqui no sul da América. Ele foi entrar no avião, tinha passagem compradinha, fila, isso há muitas décadas atrás, hein? Foi entrar, na época era muito caro uma passagem de avião, não era como hoje, era caríssimo. Quando chega a vez dele, dizem, não, você não vai poder viajar, infelizmente. Eu disse, mas espera aí, eu tenho meu bilhete aqui, paguei. Está aqui a entrada. Como é que eu não vou poder entrar? Não, não vai. Houve um erro no sistema, venderam a mais e você não vai entrar. Reação dele, bom, se Deus permitiu isso, tem algum desígnio, vamos tocar a vida. Sabe que avião é esse? Foi o avião que caiu nos Andes. Sabe aquele famoso desastre dos Andes que deu em filme, deu em tudo? Era esse avião no qual ele ia entrar. Ele aceitou. Ele podia ter processado todo mundo e aí deixava ele entrar. Já pensou que situação? Era capaz que ele sobrevivesse, porque é uma pessoa fora de série também. Mas Deus, às vezes, exige de nós a maior forma de renúncia que existe. A maior cruz que a gente tem que carregar significa aceitar a vontade de Deus. Aceitar um desastre que acontece. Aceitar um desastre que acontece comigo, ou um desastre que acontece com meu pai e com a minha mãe. Aí fica mais claro o Evangelho. Um desastre que acontece com meu filho, com a minha irmã, ou com a minha própria vida. Aí está claro o Evangelho. Por Nosso Senhor, às vezes a gente precisa aceitar uma situação que a gente não entende. Um outro arauto que é padre, nós fazemos aniversário juntos, com uma diferença muito pequena de 40 anos, ele tem 40 anos mais. Ele, há muitos anos atrás também, estava fazendo missão no Rio Amazonas, lá pela região do Amazonas, lá em cima. Foram visitar várias comunidades assim que não recebiam gente há muito tempo e perderam a hora e foram voltar pelo rio à noite. Imagine viajar num barquinho no Rio Amazonas à noite. Era uma situação de pesadelo. Ele conta isso até hoje. Ele é bem comedido assim em japonês, mas nessa hora ele acende, assim, o olho até abre mais. Assim. O que aconteceu? Em certo momento, não sei se foi por sono, não sei se foi, ele não sabe também, se foi por uma mexida forte no barco, ele caiu no rio Amazonas à noite. Imagine o que tem de piranha, de cobra, de jacaré, de tudo que a gente pode imaginar ali. E o barco foi longe, até perceber que ele tinha caído. E aquele motor do barco não dava para ouvir os gritos, até que certo momento perceberam, cadê fulano? Onde está fulano? E vai achar uma pessoa no Rio Amazonas. Há quanto tempo ele caiu? Joga a lanterna para todos os cantos, nada. Voltam, começam a voltar, os que estavam juntos começam a rezar. Certamente depois de uma procura, encontram um homem no meio do Rio Amazonas. O piloto do barco lá que tem experiência, nascido lá, é da região, disse, olha, é a primeira vez na história que eu ouvi falar num caso desse que se achou alguém que caiu.
Você é muito privilegiado, viu? Mas o que aconteceu? A pessoa caiu, podia ter se revoltado. Por que Deus permite isso comigo? Está aqui também, eu vou me deixar afogar aqui de uma vez. Já não quero mais viver. Muita gente faz isso, hein? Quando a pessoa se revolta, ela não está dando oportunidade para Deus fazer uma maravilha na vida dela. Um milagre, ele foi encontrado, hoje em dia é padre, está fazendo tanto bem para tanta gente. Deus às vezes permite essas situações para nos dar algo mais, com uma condição, que a gente aceite a vontade dEle. Ou ainda que não seja a vontade dEle, pode ser uma maldade de outro, Deus permitiu, eu aceito. Não significa que eu não posso lutar pela minha vida, que eu não possa tentar conseguir um trabalho. Fui despedido e eu vou aceitar, agora eu vou viver na indigência. Peraí, também não é isso. Eu vou lutar, eu vou batalhar pela minha vida, mas aceitando aquelas coisas que vêm na contramão. Porque, como diz a primeira leitura, nós não entendemos os desígnios de Deus. Por isso que, na humanidade de hoje, como a gente dizia no início, em que se levantam tantas objeções, tantos problemas, nunca houve tanto problema psicológico, nunca houve tanta dependência de remédios, nunca houve tanto crime, tanta injustiça. Por quê? Porque as pessoas não têm esse equilíbrio de saber se colocar na própria posição. Eu sou criatura, existe um Deus infinito, que sabe muito mais que eu, e que além de ser Deus e infinito, Ele é Pai, e portanto Ele quer meu bem, e eu aceito o que Deus manda. São Paulo está na prisão aqui, muito já de idade, velho como estou, na palavra que significa que tem mais de 60 anos, é uma palavra própria que significa isso. Gente que reclama da velhice também. Eu estou velho agora. Peraí, você queria ter morrido antes então? Você está reclamando da velhice, podia ter morrido com 30. Como Santo Agostinho dizia, no tempo dele estavam sendo invadidos lá pelos bárbaros. E ele vai num sermão, bem na época, a cidade estava cercada pelos bárbaros. E ele diz, muitos aqui estão dizendo que tempos ruins que vivemos, que má época, se eu pudesse ter nascido antes. Santo Agostinho diz, se você tivesse nascido antes, você estaria reclamando do mesmo jeito. Porque quem reclama da própria época, ia reclamar na época anterior também. A questão é saber, aceitar. Deus tem um desígnio para a história, Deus tem um desígnio para a igreja dele, pode passar por túneis, por cavernas, em certo momento ela vai brilhar e vai vencer, porque Deus está conduzindo tudo, e Deus tem um desígnio para a minha vida, eu preciso saber aceitar. Façam isso, e a vida vai mudar. Vão ver que ocorrem muito mais milagres, muito mais intervenções. Uma paz verdadeira passa a habitar na alma da pessoa que aceita a vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, em certo momento tudo fica claro. Se eu aceito, espero e rezo, a verdade se põe diante de mim e eu vejo, nossa, Deus me guiou mesmo. Graças a Deus que eu não me desesperei. Vamos pedir hoje nessa liturgia essa aceitação constante da vontade de Deus. E aí nós vamos ter entendido bem o Evangelho e praticado. Vamos ser dignos de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora dê isso a todos e aos familiares de todos e aos que nos assistem também pela TV Arautos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.